bendito, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora preciosa em que o Senhor nos tem dado graça em aqui chegarmos. E nós, conscientes, ó Deus, com o culto racional, nós te pedimos, dá-nos graça, pois sem ti nada podemos fazer. E sabemos, ó Deus, que este momento aqui em nossas vidas tem um projeto do Senhor no futuro, para que o seu nome seja em nós e através de nós glorificado. Por isso nos dá a graça da lição deste dia e que o teu plano e propósito venha se cumprir completamente, ó Deus, em todo o nosso ser, para que o Senhor realmente possa contar conosco e que este não seja apenas mais um dia em que nós tenhamos a dizer fomos à igreja, mas que verdadeiramente, Senhor, o Senhor tenha investido nesta manhã nas nossas vidas para amanhã sermos instrumentos para a honra e glória do teu santo nome. Assim te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O nosso tema aí da página 11 é oração. Esse tema é importantíssimo. Todos os temas são importantes, mas a oração é importantíssima. Na oração, você aprende a ouvir Deus. É ali que Deus começa a tratar, né? Como dizem os escritores, a oração não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala e Deus fala também. Só que muitas vezes Deus está falando sim, mas você ainda não tem condição de perceber. Eu vivi muito isso. Eu achava que muitas coisas eram apenas pensamentos meus, aquilo acontecia, uma espécie de voz, e eu achava que eu apenas estava pensando alguma coisa. De repente foi algo que passou pela minha mente. Depois, com o caminhar, quando nós chegamos ao ponto de discernir e aprender isso, eu vi que não era algo da minha mente, era Deus falando. Então, tudo isso vai somando. Hoje a gente sabe quando Deus fala e quando Deus não fala. Deus fala de muitas maneiras. Tudo é um aprendizado, né? E as pessoas às vezes querem dizer assim: Deus, fala comigo. Mas existe um caminho. Aonde você quer chegar? Tem um caminho. Qualquer lugar aonde você queira chegar, tem um caminho. Se você quer que Deus fale contigo, tem um caminho. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. Então ele vai te responder, ele vai falar contigo. Mas qual é o caminho? Você clamar a ele, né? Não é isso? Buscar-me-eis e me achareis. Então existem caminhos aonde você quiser chegar, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Tudo tem caminhos já pré-estabelecidos na onisciência de Deus. Se você trilhar aquela estrada, você vai chegar em determinado caminho, aquela estrada espiritual. A oração diz assim: oração, relacionamento íntimo e constante, né? Eu orei essa semana, e daí? Quem orou uma vez na semana não está preocupado com Deus, tem outras coisas mais importantes. Então, definição de oração: orar é falar ou dialogar. A oração é um meio estabelecido por Deus para que os verdadeiros cristãos possam ter comunhão com Ele. As palavras orar e rezar são sinônimos, conforme nos mostra o dicionário da língua portuguesa. Oração é viva, é algo que sai da alma e do espírito do cristão, não previamente planejada nem decorada, mas brota naturalmente do nosso interior pelo Espírito Santo de Deus. Não pensamos antes o que vamos falar, mas quando nos ligamos com Deus, as palavras fluem naturalmente e adequadas para aquele momento ou caso. A oração é a chave que abre o coração de Deus, é o falar da alma com Deus, o abrirmos o nosso coração, desabafando com o nosso Pai do céu as nossas angústias e aflições.
é o diálogo da criatura com o seu Criador. Ora pedindo, ora agradecendo, ora louvando e adorando. Então, oração. Primeiro ponto, não é algo pré-determinado. Você vê que você vai entrar em igrejas aí, que eles vão dizer, irmão, vamos orar a oração do Pai Nosso. Aquilo não é regra nenhuma. Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, Jesus dá essa declaração, não dizendo que eles deveriam repetir isso, mas demonstrando quais os princípios deveriam ser encontrados nas suas orações. Ah, você quer orar? Primeira sintonia, Pai Nosso que está no céu. Segunda etapa, santificado seja o teu nome. Você tem que saber que o nome de Deus é santo, tem que temer. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus não está ensinando uma oração, ele está ensinando os princípios que devam ser encontrados, que devem ser contidos numa oração. É bem diferente. Se você ficar por aí repetindo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, pode passar repetindo isso a vida toda, a tua oração nunca terá resposta, você não falou nada, você apenas colocou os princípios contidos na oração, mas você mesmo não expôs nada, absolutamente nada. A respeito disso, nós vemos organizações por aí que passam a vida fazendo suas penitências, né? O tal terço, você vai rezar 20 Ave Marias e 3 Pai Nosso, não é isso? As penitências, tem resultado? Não, continuam em trevas, continuam sem resposta, continuam sem direção. A oração do Pai Nosso em Mateus 6 não é algo para você estar repetindo, é algo para você entender os princípios ali contidos, e esses princípios é que tem que fazer parte da sua oração. Tem pessoas que oram pedindo coisas para si, para si, para si. Mas, quando você examina a tal oração do Pai Nosso, você vê que a única coisa que é pedido assim, vamos dizer, para si, é o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha o princípio contido, o pão nosso de cada dia. É você ter fé de que Deus te suprirá dia após dia. Ali não está dizendo, nos dá as riquezas para nós descansarmos e gozarmos a nossa alma. Nos dá riqueza para que nós possamos ficar tranquilos, sem nos preocupar com o amanhã. Não, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a única petição que tem ali na oração do Pai Nosso. Então a oração não é algo pré-determinado, pré-estabelecido, né? Vocês que vieram de algumas igrejas pentecostais aí, como eu, antigas, vocês devem ter passado pela mão de vocês algumas orações pré-estabelecidas, né? Uma vez eu conversava com um irmão e ele dizia assim, olha, lá em casa eu tenho uma oração que é uma oração para esticar perna, para esticar braço. Falei, não. Danou-se, né? Um irmão que estava fazendo seminário. Então, quer dizer, Deus só vai esticar uma perna, esticar um braço, se ele ler aquela oração. Então tem que descobrir uma oração aí para ressuscitar um morto, né? A gente emprega a regra, acabou, pronto, não precisa ter fé, não precisa ter nada. Lê a oração ali, está morto? Peraí, vou ler aqui, pronto, você ressuscita. Não existe oração pré-estabelecida, pré-definida. Tem que ser algo que realmente seja um mover do Espírito Santo. Paulo entendeu isso, creio eu, quando ele diz assim, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então a oração é um mover do Espírito Santo, mas a gente diz constantemente, irmão, você tem que orar, você tem que orar. O que é isso? Você tem que orar, você tem que permitir, você tem que entrar no teu quarto e parar na presença de Deus e deixar que Ele se mova em você. Comece a louvar, comece a engrandecer. Daqui a pouco, meu irmão, você está nas regiões celestes. Ele entra no negócio. Porque quem de nós pode falar com o Pai?
de nós pode chegar diante de Deus? Não, o Espírito Santo está aí para isso. Jesus falou, ó, não vos deixarei órfãos, ou seja, sem Ele nós não temos acesso ao Pai. Não é isso que é ser órfão? Um órfão é aquele que não tem acesso ao Pai. Ele falou, mas eu vos darei o Espírito Santo, para que vocês não fiquem órfãos. Então, a única maneira que nós temos de chegar a Deus é pelo Espírito Santo. Quando paramos na presença de Deus, na intimidade do nosso quarto, o Espírito Santo entra no negócio, começa a mover o nosso ser, daqui a pouco nós estamos orando, falando com Deus, e é esta oração que é movida e levada pelo próprio Espírito Santo que será atendida. Não é simplesmente a minha oração é atendida, mas a oração que tem os princípios estabelecidos na palavra, que o Espírito Santo age sobre eles. Ele mesmo traz, né? O que é uma oração realmente espiritual? A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Se não for aquilo que estiver contido na palavra, não tem sentido nenhum. Agrada-te do Senhor. Quem se agrada do Senhor, vive a sua palavra. Então, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Se você se agrada do Senhor, vive a sua palavra, quais são os desejos do teu coração? É aquilo que a palavra diz. Se você tem desejos fora da palavra, Deus não está nem aí para isso. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, não sobre a nossa. Então, aqui diz que, assim, um detalhe interessante, a palavra orar, rezar, são sinônimos, né? Você já viu o crente, dono da verdade? Às vezes um católico passa por ele, como é comum os católicos pedirem oração, né? Ah, reza lá por mim na tua igreja. Não, eu não rezo não, eu oro. Mesma coisa, rezar, orar, sinônimos, quer dizer a mesma coisa. Se você dizer assim, não, eu vou rezar, amém, você vai rezar. Eu vou orar, vai orar. Ou então você não quer dizer que não vai, você não quer dizer que vai rezar, nem quer dizer que vai orar. Você diz, eu vou falar com Deus, amém. Outros usam a expressão, vou me ligar com Deus, amém. Não importa o nome, irmão. Não importa o nome que se dê, né? Se eu chamar um cavalo de jumento, ele não vai deixar de ser cavalo. Ou vai? Se eu chamar uma vaca de cabrito, ela não vai deixar de ser vaca. Então nós temos que nos prender a princípios, né? Qual é o nome de Deus? Tem nome? Houve os nomes que foram revelados, mas para nós é Jesus. Para quem fala inglês é Jesus. Quem fala hebraico é Yoshua. E aí, deixou de ser Jesus? O que importa é o princípio que esteja contido dentro de você. Se você achar que o teu Deus é o dono do planeta, quando você disser assim, dono do planeta, os céus vão se abrir e Deus vai estar de olho em você. Porque Ele não olhou a tua palavra. A oração não é Deus se prender à tua palavra, a oração é Deus se prender aos princípios que estão no teu coração. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou? Algum sol parou alguma vez? A oração de Josué foi errada? Sim, mas os seus princípios? Não. Deus ouviu a oração de Josué ou Deus ouviu os seus princípios? Ele orou errado. Está aí, a própria ciência está demonstrando que a Terra está parada na sua rotação, o movimento faz ela girar em torno do seu próprio eixo, 24 horas, em que uma parte é encontrada quando Josué ora, que a Bíblia diz que não houve dia semelhante àquele em que Deus deteve o sol no céu por quase um dia inteiro, diz quase um dia inteiro. Então quer dizer, quando tem aquela questão de Isaías com o rei, Ezequias, em que a sombra no relógio de Acás retrocede 15 graus. Então, juntando o tempo de Josué com o tempo lá de Ezequias, somam 24 horas em que a terra está atrasada na sua
rotação, que é justamente aquilo que gera o seu dia e a sua noite. E a ciência hoje prova isso. Haja estudo. Amém? Haja estudo, haja conhecimento. Não é à toa que todo cientista é meio doido. Então, meu irmão, Deus ouviu o quê? Ouviu a oração de Josué. Deus olha os princípios que estão dentro do ser humano. Se a tua palavra for errada, Deus não vai te castigar ou te ouvir por causa das tuas palavras, por causa do teu parafraseado errado. Deus não está nem aí. Se você diz assim, Deus, mata aquele homem, mas lá dentro do teu coração você entende que o que você está dizendo é Deus, dá a vida àquele homem. Deus vai dar a vida e não vai matar. Ele não vai olhar para a tua palavra, ele vai olhar para o teu princípio. Eu estou certo ou estou errado? O que vocês acham? A mula falou, os corvos foram servir a Deus, leões. As coisas são além, muito além do que nós podemos imaginar. Então, o que é a oração? A oração é algo vivo. É algo vivo porque tem a intercessão do Espírito Santo. Mas tem as orações mortas. Pessoas que oram a vida toda dizem assim, não, eu oro, mas não vejo resposta. Existe um porquê para você ver resposta. Jesus falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, né? Então, para que a minha oração seja atendida, as palavras de Cristo têm que estar em mim. O que significa as palavras de Cristo? Os seus princípios. Os seus princípios têm que estar em mim. Eu tenho que estar no meu coração transbordante daquilo que é a sua palavra, os seus princípios, os seus ensinamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus, tem pessoa que diz assim, eu não sei orar, porque ela acha, está acostumada a entrar em certas igrejas e ver pessoas falando bonito, né? Amantíssimo Deus, tu que és o dileto da minha alma. Ih, olha, haja poesia. Senti eu nada sou, ó poderoso das nações, engrandecido sobre anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tu és o meu Deus e fora de ti não há salvação. Grandioso és tu, Senhor, desde as extremidades do céu tu reinas. Impoluto, impotente és, quando o mal tenta te afligir, nada te detém. Aí as pessoas acham que oração é isso. Isso são só palavras. A oração está aqui dentro. Um homem foi recitar o Salmo 23. Engravatado, bonito. Conhece a história? Bonitão, internado, como dizem uns, né? De terno. O Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Camarada, na gramática ele arrebentou. Deitar-me faz em verdes pastos, e ele colocava a voz, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse. E o homem foi embora e todo mundo, bonito, bonito. Daqui a pouco foi lá, como se diz, né, o caipira, foi recitar o mesmo salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O homem nem chegou na metade, toda a plateia já estava chorando, já estava em pranto, já estava comovido, o Espírito Santo já tinha agido, já tinha feito uma festa. Aí as pessoas diziam assim, o primeiro conhecia o salmo do pastor, mas o segundo conhecia o pastor do salmo. Princípio. Oração é princípio. O que tem dentro do teu coração? Deus acaba com o diabo. Não, esse princípio não pode estar dentro do teu coração. Isso é ódio, isso é ira, isso é rancor. Não pode. Deus não vai te ouvir. Deus encerra logo a história da humanidade.
Por quê? E quantos Deus ainda tem plano de salvar? Você tem que tomar cuidado com os princípios que estão dentro de você. A sua oração será ouvida mediante os princípios que estão aí no seu coração, né? Deus, aquele meu vizinho, mata ele de vez. Epa, que princípio é esse? Esse princípio não consta na palavra. Deus é que sabe a hora que tem que matar e não matar. Você cabe orar, aguentar as chicotadas e seguir a Cristo. Não é isso que a Bíblia mostra? Vai em frente. Então, os princípios têm que ser encontrados na nossa oração. E foge dessa história de oração escrita, oração pré-definida, oração pré-determinada, né? Uma vez o camarada disse para mim: irmão, olha, eu conheci uma missionária que ela tem uma oração que é uma maravilha, uma oração para curar câncer. Eu falei assim, não tem jeito, é demais. As pessoas estudam para tirar um atestado de burro. Oração para curar câncer. Ó, meu irmão, nada disso. Amém? Isso é ignorância. Não existe oração pré-definida para nada. O que existe é se os princípios de Cristo estão na sua vida. Então vamos seguir? A necessidade de oração, no segundo item. É impossível viver a vida cristã sem a oração. Assim como marido e esposa precisam de diálogo constante para manterem um bom relacionamento familiar, assim o cristão precisa de orar para manter estreitado o relacionamento espiritual com Deus. O diálogo está para a necessidade material da família, assim como a oração está para a necessidade espiritual do cristão. O cristão que não ora poderá cair em tentação, diz Lucas 22:40. Poderá sofrer muitos males, Lucas 21. A Bíblia recomenda muita oração. O Senhor Jesus passava horas e até noites inteiras em oração. É o nosso maior exemplo. Orava no monte, às vezes a noite toda, de manhã bem cedo, até na agonia do Getsêmani. Os apóstolos oravam muito. Devemos orar em todo o tempo, perseverar em oração, orar sem cessar. Todo cristão necessita de orar, pois a oração é alimento para a nossa alma e firmeza para a nossa vida. Quando ouvimos a pregação ou lemos o Evangelho, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Então, você vê que, como nós temos uma frase gloriosa, que eu levo ela muito a sério, que o Espírito Santo nos deu neste lugar, que hora de decisão é hora de oração. Amém? Hora de decisão é hora de oração. Nós precisamos levar isso a sério. Quando Jesus estava para escolher os seus 12 apóstolos, o que ele fez? A coisa era muito importante. Imagina, escolher 12 homens. Tinha várias pessoas seguindo Jesus, mas ele precisava escolher 12 para dar uma missão especial. Foi para o monte, passou a noite inteira no monte clamando. Quando desceu, Deus foi mostrando a ele cada um que ele tinha que chamar e designar como apóstolo. Hora de decisão é hora de oração. Aqui também vai dizer que em Lucas 22:40 orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você leva uma vida de oração, as tentações do mundo, elas se tornam fracas diante de ti. Mas quando você leva uma vida, se você levar uma vida de pouca oração, as tentações do mundo se tornam grandes. Quando você está bem espiritualmente, você está sendo tentado dia após dia, mas devido você estar bem espiritualmente, você nem percebe, nem sente. Mas quando você está mal espiritualmente, principalmente pela falta da comunhão com Deus através da oração, você sente qualquer coisa. Você passa num lugar, é abalado por uma investida do inimigo. Passa em outro, é abalado. Passa em outro, é abalado. Mas quando você está bem espiritualmente, é como um muro de concreto. Joga uma pedra num muro de concreto. Que diferença faz?
Agora, se esse muro não é de concreto, se esse muro é de isopor, joga a mesma pedra, faz uma diferença. Assim é a nossa vida espiritual. Se estamos bem, as pedras estão batendo, mas nós não estamos nem aí. Se estamos mal, a gente vai sentir. Então, a oração, que você leve muito a sério isso, né? Ela te faz forte, porque ali existe uma ministração do Espírito Santo ao seu espírito. Quando você está orando, Deus está te ensinando a palavra. Basta que você não tenha pressa. Dê tempo ao tempo. Fica ali com Deus. Deixa a hora, esquece a hora. Desliga o telefone. Coloca lá uma plaquinha escrito ausente. Vai falando com Deus. Você vai ver como é que os versículos bíblicos começam a subir à sua mente. E você começa a entender coisas que você antes não entendia. Amém? É assim que acontece. Agora, poxa, eu tenho que orar, peraí, não, eu tenho que orar rapidinho, peraí, pronto, hoje eu já orei. Orou nada, você brincou com Deus. Amém? Deus é importante. Qual o pai que não gosta que seu filho venha até ele conversar? Deus é pai? O caminho é esse então, irmãos, né? Alguma pergunta aí? Pastor, certa vez o senhor disse assim, que mesmo os homens ímpios, os homens na forma geral, que o espírito do homem clama independente da consciência dele. Então, se Deus pode atender essa oração pelos princípios dele, que também tem na vida do ímpio, pelos atributos? Do ímpio? Não. Quanto ao ímpio, veja bem, o que eu falei certa vez? Que o nosso espírito, ele chega até ao ponto de clamar algo independente até da nossa consciência. O que é a nossa consciência? A nossa consciência é aquilo que você mais ou menos predetermina, é aquilo que está assim meio que no seu domínio. Mas a nossa essência espiritual, nossa essência real de vida, que é o nosso espírito, ela está impregnada dos princípios de Deus. E o Espírito Santo está agindo dentro disso, de modo que até você às vezes dormindo, ou seja, com o seu consciente, em um dado momento, vamos dizer, parado, ainda ali você está vivo, e o teu Espírito está vivo, e o teu Espírito não dorme, e o Espírito Santo continua testificando com o teu Espírito. O sonho é algo que vem no teu ser consciente ou inconsciente? Né? Você está praticamente inconsciente. Aquilo vem no teu, como alguns costumam dizer, subconsciente. Mas o Espírito Santo está falando contigo durante um sonho, sim ou não? Mas você não está consciente, você está dormindo. Quando o sonho acaba, você acorda. E tive um sonho. Não é assim que acontece? Então o teu espírito, ele estava inerte ou ele estava ativo? Estava ativo. Porque se ele estivesse inerte, o Espírito Santo não conseguiria falar com ele. Muitas vezes até ímpios têm sonho, não tem sonho? Quantos e quantos ímpios já tiveram sonhos por aí? Entende? Então isso é uma ministração do Espírito Santo que não se detém, ele não se limita. Da maneira que ele achar que pode trabalhar e alcançar, ele vai trabalhando. Agora, tem situações que o Espírito Santo não consegue agir com um ímpio, entende? Mas ele tem como agir com o ímpio. Agora, é bem diferente a maneira como ele age com o crente já ressuscitado e a maneira como ele age com o ímpio. Então, o nosso espírito, ele não dorme, o nosso espírito não cansa, o nosso espírito não tem fome, o nosso espírito não tem sede. O nosso espírito não olha para uma distância e diz assim, está longe. Não existe isso no mundo espiritual, e para a nossa essência espiritual não existe. O cansaço, a fome, a sede, o sono, tudo isso é fruto dessa limitação carnal que Deus aprisionou o nosso espírito dentro dela. Nós estamos aprisionados. Deus determinou
esse tabernáculo para nós cumprirmos um tempo sobre a terra. Nós estamos aprisionados aqui. Tudo que nós precisamos vem da terra. Tudo. A água que você precisa é produzida no planeta, o alimento que você precisa, o ar que você respira, tudo, porque Deus determinou que você vai ter que viver na terra. O homem está pensando em fazer uma, como é que chama? Lá na Lua, uma estação, né? Uma estação lá na Lua, para passar não sei quanto tempo, fazer parque lá na Lua. Eu ouvi isso tudo aí, eu falei, é fantástico, perdendo tempo. Com tanta gente morrendo na Terra, os homens estão pensando em povoar a Lua. E o que acontece com isso? Vai ter que levar suprimento da Terra para a Lua, porque na Lua não produz nada. A ordem de Deus para o homem é que ele viva na terra. Os céus, diz a Bíblia, são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então você está prisioneiro. Mas quem é você? Você é um espírito, uma essência espiritual aprisionada dentro deste corpo. Tenta sair desse corpo. Só Deus pode abrir essa prisão, que é o teu corpo, e te liberar daí. Quem já teve um arrebatamento de espírito sabe disso. Você sai, teu corpo fica lá e lá vai você. João viveu essa experiência, né? Não sei se Daniel viveu essa experiência. Acho que não, a experiência de Daniel foi diferente. Ezequiel viveu essa experiência. Entende? E o Senhor me levou quem? Paulo diz que conhece um homem, né? E não sei se tem algum episódio que o Paulo também tenha vivido essa experiência, mas ele diz que conhece um homem que viveu essa experiência. Foi arrebatado ao terceiro céu, não foi em corpo. Ele também, lá no templo. Paulo, no templo, sobreveio-me um êxtase, né? E o Senhor se manifestou e disse: Saulo, sai de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho. Então, quer dizer, foi o momento em que Deus abriu, vamos dizer, a prisão do corpo carnal, liberou o espírito para que ele pudesse enxergar uma realidade acima daquilo que ele estava aprisionado. Isso acontece. Então, o Espírito Santo, ele consegue ministrar ao nosso espírito diretamente, independente da minha consciência. Na minha sã consciência, eu não aceitaria a minha salvação. Você pode ver que o mundo não aceita. O que nós todo dia ouvimos? Vocês crentes são engraçados. O camarada mata na magia negra, assalta, estupra, rouba banco, é pedófilo, depois diz que se converteu e pronto, ficou tudo por isso mesmo. Não é isso que nós ouvimos todo dia? Porque na nossa simples consciência, nós não aceitamos a nossa salvação. Está fácil demais. Está fácil demais. Ainda mais que nós não vimos tudo aquilo que passou por Cristo. A nossa mente muitas vezes não consegue trazer a realidade daquilo. Ficou fácil demais. Nós mesmos não aceitaríamos. Mas é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Ele ultrapassa essa limitação fracassada da nossa consciência e explode lá dentro do nosso espírito. Ele nos dá uma convicção sobrenatural para que eu mesmo aceite e compreenda a minha salvação em Cristo Jesus. Se dependesse só da minha consciência, não, eu não ia nem querer saber de perdão. Perdão aonde? Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É a ação dele. Eu somente na minha consciência eu não aceitaria nem o meu perdão. Não, Cristo morreu por mim, que isso? Até hoje, dentro das igrejas, nós encontramos pessoas que não se perdoam. E o final dessas pessoas é desviado. Se a pessoa não se perdoa a si mesmo, não entendeu o Evangelho, sei lá por que motivos, o final dela será desviado. Ela não vai permanecer nos atos do Senhor. Ela está negando a palavra. Agora, o Espírito Santo trabalha. Já tivemos aqui nesse ministério um caso de uma irmã que havia cometido um aborto. E
O Espírito de Deus revelou várias vezes. Nós não sabíamos o que era. Olha, Deus manda te dizer que já te perdoou do teu pecado. Tá? Passava 15 dias, olha, Deus está te dizendo, já perdoou você do seu pecado. Aí veio um dia que Deus falou assim, olha, até quando você vai insistir nisso? Deus já falou que te perdoou. E mesmo depois disso, eu estive conversando com a pessoa, foi quando ela expôs tudo, e ela não aceitava, ela não entendia como que ela tinha sido perdoada. Hoje é desviada. Ou você aceita o que Deus tem a fazer na sua vida, ou você não vai poder caminhar com Deus. Você está em desacordo com Ele. Se Ele diz que perdoou, aceite o perdão e ponto final. Tem sonho que é produto também, né? Às vezes a pessoa passa muito preocupada com as coisas. Sim. Aqui, verdade. Nessa vida, aí vai dormir de noite e começa a sonhar. Sim. Aquelas coisas. Tem sonhos, isso mesmo. Tudo da mente, né? Exatamente. Tem sonhos, existem, eu costumo dizer que os sonhos são de 3 formas, né? O diabo pode dar sonhos a uma pessoa, a própria mente humana pode produzir sonhos e Deus também, através do seu espírito, pode estar falando com a pessoa através de sonhos, né? Nós conhecemos muito bem essa parte principal de Deus falar em sonhos, isso aí é tremendo, é claro em nosso meio. Agora, a mente do homem, eu tinha um professor de ciência, um homem muito estudado, que se envolvia com várias questões, ele dizia assim, todo mundo sonha, dizia ele, mesmo quando a pessoa acorda de manhã e não lembra que teve nenhum sonho, mesmo assim ela sonhou, porque dizia ele, fundamentado nos seus estudos científicos e as equipes das quais ele fazia parte, que se uma pessoa não sonhasse de noite, ela acabaria louca. Porque ele dizia que a mente humana é acometida de tantas coisas durante o dia e que o sonho natural é um descarrego dessas opressões do dia a dia, das brigas, das desavenças, dos problemas, de tudo isso. Então ele dizia, todo mundo sonha, mesmo que não lembre pela manhã que sonhou, porque ele dizia, o sonho é como que você lançando por terra um acúmulo de eletricidades, ele usava essa expressão, que teve sobre a sua mente durante o dia todo. Então existe essa colocação cientificamente, e nós sabemos também que o diabo, ele age também, o diabo também dá sonho. Eu já convivi com pessoas que pertenciam a seitas diabólicas e que contavam sonhos fantásticos. O diabo também consegue de alguma maneira influenciar durante a noite na mente da pessoa para que ela tenha sonhos. E até um pastor, uma vez da Nova Vida, o diabo estava brincando com ele durante a noite. O diabo estava brincando com ele, porque as pessoas pensam que ter título de pastor os guarda do mal. Guarda não. Entrar no sonho? Veja bem, ninguém entra no sonho, tá? O sonho é uma coisa que você está vendo. O sonho é uma visão. Ninguém entra nesse sonho. Deus está ministrando coisas em que a gente, como Daniel chama, as visões da noite, né? Esta noite estava eu na minha cama de dormir e tive visões da noite. O que ele está chamando de visões da noite? Isso é um sonho. Ele não estava de noite acordado vendo nada, ele estava dormindo. Por isso que ele chama de visões da noite. Hoje nós chamamos de sonhos. Então, isso aqui, ninguém entra nesse sonho. Ele é algo que lá está acontecendo. Está ocorrendo lá, você está vendo. Você não está lá. Não tem ninguém lá. Deus está te mostrando uma situação. Porém, esse sonho, ele pode ser tão real que ele afete diretamente na sua vida. Esse sonho pode ser tão real
que você pode acordar traumatizada. Esse sonho pode ser tão real que você pode morrer de uma parada cardíaca, não acordar. Esse sonho pode ser tão real que ele reflita diretamente no seu corpo e afete o seu natural. Tivemos numa igreja onde eu congreguei 5 anos, o caso de uma menina que ela chegava, quando entrava no elevador, que o elevador sacudia, a menina, desmaiava. A mãe correu tudo que foi médico, pessoas que tinham dinheiro, correu tudo que foi especialista, tudo que é exame, nada. A menina entrou no elevador, o elevador mexia, ela desmaiava. Aí foi lá no gabinete do pastor. O pastor chamou a menina, começou a brincar com ela e falou assim: vem cá, você não teve um sonho? A menina começou a olhar estranho para ele. Um sonho que você ia pela ponte Rio-Niterói? A menina falou assim: como que o senhor sabe? Aquilo era o segredo dela. Ela não contou aquilo para ninguém, nem para a mãe, nem para ninguém. E Deus revelando o pastor vendo tudo e falando com ela: você não teve um sonho? Você ia por cima da ponte Rio-Niterói? E ela: como que o senhor sabe? Você foi caminhando pela ponte Rio-Niterói, não foi? Como que o senhor sabe? Subiu, você não subiu no muro da ponte Rio-Niterói? Aí ela: como que o senhor sabe? E você não pulou dentro da água? Ela falou assim: mas como que o senhor sabe? Aí o pastor virou para a mãe dela e falou assim: esse é o problema dela. Ela teve um sonho que ia pela ponte de Niterói, subia e pulava, traumatizou ela. Quando ela entra no elevador que sacode, ela sente aquele impacto do pulo, acabou, desmaia. E agora? Manda a ciência descobrir, manda a ciência resolver. Ele orou, acabou. No dia seguinte a mãe já ligava: pastor, minha filha agora está passeando dentro do elevador. Acabou o problema. Então, foi um sonho espiritual? Foi um sonho natural. O que levou essa menina a sonhar aquilo tão veementemente? Há mistérios, meu irmão, no nosso sentimento, na nossa alma, que pode acreditar, é muito mais profundo do que o que a gente pensa, né? E tem aí muitas outras situações que existem sobre essa questão dos sonhos. Eles acontecem, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que atendeu o telefone. Quando ela atendeu o telefone, a notícia foi simplesmente assim: olha, tua mãe morreu. A mulher largou o telefone, tinha morrido mesmo a mãe dela, entendeu? O impacto daquela notícia, acabou a vida da mulher. Sabe o que é acabar a vida de alguém? Acabou. Não acabou porque a mãe morreu, acabou pelo choque que ela levou na hora da notícia. Por isso que a gente sempre diz: irmão, tem que dar uma notícia devagar, né? Vai dar uma notícia triste. Por exemplo, eu deixo esse papel sempre para os outros. Eu não sou bom de dar essas notícias. Já houve casos aqui na família que eu fui o primeiro a saber e eu fiquei quieto no meu canto como se eu não soubesse de nada. E até hoje ninguém sabe que daquele caso eu fui o primeiro a saber. Mas eu não tive coragem de tocar no assunto. Deixei para os outros. Então, a dona atendeu o telefone, teve a notícia, aquilo traumatizou o ser dela. A vida dela acabou, simplesmente acabou. Ela ficou que nem uma pessoa moribunda. Falavam com ela, ficou assim, acabou com a vida da mulher. Aí foi parar no gabinete do pastor, que tinha o ministério de cura interior. Ele não era um psicólogo, como muitos fazem por aí. Eu tenho o ministério de cura interior, cura de traumas, vem cá fazer gabinete comigo, e fica ali 1 semana, 2 semanas, isso é palhaço. Quem tem ministério não faz acompanhamento. Quem tem ministério, ora e Deus opera. Ministério é isso. Então, aí ele foi, levaram a mulher lá dentro, e ele, diante da mulher, Deus abriu uma visão diante dele, e ele começou a falar para a dona: o seu problema foi aquela notícia, mas Deus vai operar na sua vida. Falou assim: Jesus, opera. Tocou nela, desmontou, caiu no poder de Deus. Aí ali
Deus mostrou o que estava fazendo na mente daquela dona. Ela ia reviver tudo novamente. Deus mostrou uma visão em que ela ia, o telefone tocava, ela dentro da casa dela, ela ia lá, pegar o telefone e ia atender de novo, para receber a mesma notícia. Só que quando ela ia, que pegava no telefone, que recebia a notícia, quando alguém dizia assim, tua mãe morreu, vinha um anjo e colava do lado dela. Ela recebeu a notícia normalmente. Passado, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos nossos Deus. Passado, presente, futuro, tudo está diante dele. Então ele fez aquela pessoa voltar ao passado, receber a mesma notícia trágica, só que ela estava desamparada quando ela recebeu da primeira vez. Agora ele está fazendo a pessoa receber a mesma notícia, só que colou um anjo no passado, do lado dela. E esse anjo a capacitou, a unção, a presença do anjo a fortificou para que ela recebesse aquela notícia e o trauma não acontecesse. Tem ciência por aí? A igreja está acima de qualquer ciência. A igreja não pode se curvar a nada. Já se tocou nisso ali, está fora, cair no poder de Deus, né? Tem alguns pastores que oram e algumas pessoas caem. Você sabe me explicar por que algumas caem, por exemplo, e algumas não caem? Sim, esse cair no poder de Deus, primeiro a gente tem que ver se a pessoa realmente tem ministério, né? Tem igrejas por aí que dizem ter esse ministério, mas não tem. Quando o homem tem esse ministério, ou às vezes nem tem o ministério, mas Deus quer fazer aquela operação em um dado momento, entendeu? Ele simplesmente ora, ele não precisa nem encostar em ninguém, ele orou, acabou, as pessoas começam a cair no poder de Deus. Agora, tem gente que cai, tem gente que não cai. Por quê? Quando a pessoa cai no poder de Deus, significa que Deus tem uma operação a realizar com aquela pessoa e escolheu aquele caminho para operar. Então nem todos vão cair, porque nem todos Deus tem algo a realizar em que eles julguem necessário aquela operação. Uma vez um pastor tocou na minha testa no seminário. Era aula de seminário, apareceu lá 2 missionários com o ministério de cura de traumas. Eu vi naquele dia coisas impressionantes, completamente impressionantes. O Deus que nós servimos, irmão, é uma coisa fora do comum, realmente. Naquele dia os 2 missionários disseram assim: pastor, vamos suspender a aula de seminário hoje, vamos orar para Deus curar, tem muita gente nessa igreja aí com trauma e tal. E o pastor já tinha esse ministério, mas ele não botava em prática. Ele se limitava muito a chegar, a pregar, a ensinar a Bíblia, e não botava em prática esse ministério de cura interior, cura de traumas que ele tinha. Naquele dia convenceram ele, os missionários, e eles fomos para o salão, para o templo, e ali eles começaram a orar. Botou o povo em fila e começou a orar. Meu irmão, eu vi cada coisa. Pessoas que eram traumatizadas desde o ventre, pessoas de 25 anos, 30, que se curvavam como se fosse um feto, gritando ali desesperada, né? Porque no ventre ouviram assassinato de pessoas, no ventre a mãe sofreu agressão. Então aquela pessoa adulta de 30 anos, ali totalmente enrolado, parecia uma bola humana ali, gritava: não faz isso, coisas horríveis, gritos horríveis. Que nós convivíamos com aquela pessoa e sabíamos muito bem que naturalmente ela nunca faria aquilo. Então, operações totalmente transcendentais, fora do comum. É por isso que de vez em quando eu ministro essas coisas sobre cura interior, traumas, maldições, entende? Porque o Espírito Santo, eu não tinha isso, mas eu pedi, e quando ministramos aqui, sempre temos testemunhos a respeito disso aqui na igreja. Então, de vez em quando, aí uma vez por ano, vem uma ministração nesse sentido, e Deus tem operado. Então o que acontece? Eu lá na fila,
Quando o pastor passou, ele só encostou o dedo na minha testa assim. Jesus, abençoa esse aqui. Que lá vinha ele, né? Jesus, abençoa. Pum, a pessoa desmontava. Senhor, abençoa. Pá, a pessoa desmontava. Abençoa. Ele encostava o dedo assim, a pessoa desmontava. Não todos. Comigo aconteceu algo interessante. Quando ele disse, Senhor, abençoa ele, que botou o dedo e partiu para diante, eu não consegui mais ficar em pé. Eu não cheguei a cair no poder de Deus, mas eu tive que me sentar. Se eu não sento, eu acho que eu ia acabar caindo. De tão tonto que eu fiquei com aquela operação. Então, Deus trabalha na sua multiforme, na sua maneira que não se pode esquadrinhar. Uns caem, outros não. Tem gente, por exemplo, que eu fui curado de um problema na coluna seríssimo. Não caí no poder de Deus, não houve profeta revelando, não houve nada. Não houve sonho, não houve visão, ninguém impôs a mão sobre mim para orar, simplesmente eu estou no meio do culto, eu senti uma anestesia, que as minhas pernas eu não sentia mais, encostei na parede com medo de cair, eu falei, eu não estou sentindo minhas pernas, neutralizou, da minha cintura para baixo, eu não senti mais nada. Como eu sabia que tinha um sério problema de coluna, falei, não vou me preocupar, Deus está me alcançando. Não deu outra, dali para frente, nunca mais eu soube que era um problema de coluna terrível que eu tinha. Então, Deus opera de muitas maneiras, né? Agora, se você não tiver um caminho, uma vida com Deus, meu irmão, Ele nem te dá os ministérios e às vezes você dentro da igreja nem é curado. Dependendo da operação, tu passou na porta, dependendo da situação, tu passa da porta para dentro, acabou, é curado. Como eu tinha um problema que eu desmaiava, eu sofria desmaio. E um dia, quando eu fui a primeira vez na igreja, eu senti claramente, quando eu passei da porta da igreja, que eu botei o pé para dentro, eu falei, eu senti estalar uma coisa dentro da minha mente. Estalou. Nunca mais eu soube o que era aquele desmaio. Nunca mais eu soube. Outras coisas, porém, não são assim. Você tem que ter uma vida séria com Deus para que você seja alcançado. Amém? Vamos dar uma paradinha? A gente beber um cafezinho aí? Daqui a pouco a gente volta.